to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a profissão do contador. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Robério Vidal, ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. A outra convidada é a Cláudia Andréia Moreira Tavares, ela é conselheira e presidente da Comissão do Voluntariado da Classe Contábil do Ceará. A outra convidada é a Francisca Augusta Barbosa, ela é a coordenadora de ações institucionais do Conselho Regional de Contabilidade CREA Ceará. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, e se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Contador é o profissional que lida com a área financeira, econômica e patrimonial. Ele é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e pelo estudo dos elementos que compõem o patrimônio monetário das companhias. Para o contador, cada número tem seu significado. Tudo é importante, pois cada dado que ele avalia traduz a representatividade dos negócios de uma empresa. Com isso, ele recomenda as atitudes a serem tomadas que visem solucionar problemas financeiros, que deve sempre estar atualizado com as leis que regem o patrimônio das pessoas jurídicas e empresas, bem como as datas e prazos das obrigações fiscais, e interpretar corretamente os dados coletados para, assim, adotar os procedimentos necessários para o crescimento da empresa ou instituição. É muito importante na profissão do contador exercer a profissão com ética, diligência e honestidade. O contador tem acesso a números e informações privilegiadas das organizações, sendo indispensável o sigilo das mesmas, cabendo ao contador um contínuo cargo de confiança e respeito dentro da organização. A primeira pergunta que eu faço é: quais as características necessárias para ser um bom contador? Eu vou começar ali com o professor Robério Vidal. Bom, o profissional de contabilidade, chamado hoje de contabilista ou contador, ele tem hoje a obrigatoriedade de acumular diversas habilidades e conhecimentos. Do ponto de vista técnico, hoje o contabilista, ele vem sendo, agora no decorrer desse ano, passou a ser instituído o exame de suficiência, que dá um respaldo à sua condição de graduado no curso de Ciências Contábeis. Isso já dá uma certa credibilidade ao profissional de contabilidade. Dentre outras características, ele tem que conhecer diversas áreas, de diversas, vamos dizer, disciplinas diferentes, que faz com que ele, contador, possa ter uma visão ampla e sistêmica da empresa. Ele deve acumular conhecimento financeiro, deve acumular em administração, em economia, porque, como você bem disse, o contador ele é a pessoa responsável por explicar a mutação do patrimônio. Ele tem a obrigação de dizer onde é que foram captadas as origens e onde é que esses recursos foram aplicados. Então, ele tem a função
além de informar, né, de uma forma sistêmica como a empresa funciona, ele deve cuidar também da saúde financeira, analisando os índices econômicos financeiros e fazendo com que todas essas mutações patrimoniais sejam, vamos dizer assim, bem colocadas e bem dirimidas, com clareza para a alta administração da empresa. Ok. Cláudia Andrade Moreira Tavares. Ao meu ver, o contador hoje, dentro da empresa, o contador é uma peça-chave. Já que ele consegue, né, captar todas as informações, ele tem todas as informações tratadas, dele vêm as demonstrações, essas demonstrações elas são analisadas pela gerência da empresa para que eles possam tomar decisões. Então, ao meu ver, o contador hoje ele tem que interagir com todas as áreas da empresa. O contador não pode ser mais só aquela pessoa que fica no cantinho da contabilidade esperando somente as informações chegarem. Não, eu acho que ele tem que conhecer o negócio da empresa, ele tem que conhecer cada área para que ele possa ajudar também na gerência da empresa. Ele faz parte da tomada de decisões, ele não é mais só aquela pessoa que está ligada somente a prestar informações ao fisco, certo? Ele deve também ajudar a gerir a empresa com os dados que ele recebe e transforma em demonstrações para que o gerente possa analisar e buscar, certo? Melhores decisões para a empresa. Então, eu vejo o contador hoje como uma pessoa de extrema importância dentro da empresa, certo? Ele vai captar todas essas informações e ajudar na gerência. Eu vejo como uma parte, ele faz parte da gerência da empresa e não só quietinho lá fazendo cálculo, como todo mundo tinha a imagem antiga do contador. Não, o contador é aquele que só faz cálculo para prestar informações ao fisco, certo? Isso está mudando e isso é muito importante para a gente no nosso contexto de hoje. Perfeito. Francisca Augusta Barbosa. Na minha visão, o contador, hoje mais do que nunca, ele é um eterno aprendiz, é um estudioso, tem que ser uma pessoa que vai estar sempre em busca de aprender mais, de inovações, principalmente nesse mundo que hoje a gente vive. Eu digo que não é mais um mundo globalizado, e sim é um mundo interligado, porque o que acontece em um país, automaticamente acontece outro. As mudanças que interferem, acontece uma crise em um país, já interfere outra. Então, hoje, nós contadores, precisamos não somente conhecer as ciências contábeis, como temos que entender da economia em si e ter conhecimento do que está acontecendo dentro dos mercados, seja o mercado de câmbio, seja a política até, o mercado, a política em si, como se movimenta. Esse contador tem que ter conhecimento disso. Por quê? Os negócios, eles giram muito rápido e também a outra inovação que teve na nossa contabilidade, que foi a internalização. Hoje, o mesmo balanço que eu faço no Brasil é o mesmo balanço, tem a mesma norma do balanço que é feito nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer lugar do país. Então, ele é lido e entendido, ele tem a mesma regra. E isso, mais do que nunca, obriga que esse profissional seja o estudioso, seja aquela pessoa que esteja sempre atenta naquelas alterações que estão vindo nas inovações. E até, eu digo muitas vezes eu conversando com as pessoas, eu digo, e nós também não podemos ficar alheio às notícias, ao próprio noticiário. Então, às vezes, eu tenho que ler um jornal, se eu não ler o jornal, você vai ter que pelo menos ver um telejornal, porque você tem que estar antenado com o que está acontecendo dentro dessa realidade. Então, assim, além de ser aquele profissional que fornece o bem mais precioso que pode existir na face da Terra, que chama informação, porque a informação é um bem que não tem preço. E nós, contadores, somos geradores desse bem que não tem preço nenhum. Então, além da gente gerar esse bem, nós ainda temos que estar antenado com essa sociedade para fazer com que essa sociedade consuma esse bem de maneira correta.
tenha o consumo, eu vou dizer assim, o consumo exato de como isso vai gerar novas riquezas. E aí é um círculo virtuoso que a gente acaba por dizer, eu sempre digo isso, que o contador, ele é o grande personal, eu digo assim, a grande personalidade geradora da riqueza desse país. E do mundo. E do mundo. Professor Robério, colocar o senhor aqui na conversa, é porque nesses momentos de atribulações da economia internacional, a gente observa uma coisa, de repente uma agência diz assim, olha, rapaz, você não é mais um homem lindo, você passou a ser feio agora. Você não é tão feio assim, mas você está ficando feio. Aí o mundo inteiro fica preocupado porque essa agência disse que o mundo vai ficar feio e nós que somos feios mesmo, de verdade, aqui do nosso país, do nosso Ceará, com as nossas características, aí a gente acaba sendo abalado e porque alguém disse que o dinheiro não é mais o dinheiro, que o dinheiro não vale mais um X, que não vale mais os 3A, é 2A mais AA. Como é que um contador vê esse momento dessa tribulação na mídia internacional? Bom, é devido a essa, vamos dizer, a essa mudança de comportamento que ocorre no mundo. Como você bem falou, talvez o nosso padrão de feio passou a ser bonito. Não é? Talvez o nosso Ceará, que é um estado, vamos dizer assim, ainda pobre, na unidade da federação, mas nós conseguimos também gerar riquezas, não é? A exportar. Nós temos castanha de caju, nós temos frutas, nós temos uma série de outros produtos, artesanatos, que faz com que o mundo nos olhe dentro de uma outra perspectiva. E esse conceito tem mudado, ultimamente, tem mudado a vida, inclusive, do contador. Como a nossa amiga falou, a nossa contabilista falou, o mundo ele passa por mudanças e hoje a mesma interpretação de uma demonstração financeira que nós temos aqui no Ceará, nós temos no Japão, nos Estados Unidos, na Turquia, enfim. Há uma padronização internacional e que esse contador, ele também passe a ver de uma forma diferente todos esses elementos que nós estamos colocando, que é justamente essa parte conceitual, porque que a sociedade vê de uma forma e muitas vezes o que era bom numa determinada época, hoje não é. O que era padrão de um jeito, agora não é. E toda essa mudança, o profissional de contabilidade, ele tem que se adaptar, tem que se adequar, tem que se reciclar e, acima de tudo, aprender no dia a dia com toda essa mudança que há no padrão contábil. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo e em seguida voltamos no programa Universidade Viva, hoje falando sobre profissão contador. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a profissão de contador. Queria colocar a Cláudia Andréa Moreira Tavares na conversa aqui, porque, olha, o contador, ele tem, como você mesmo disse, todas essas informações, e eu falei no começo do programa sobre a ética que o contador deve ter, e todas as profissões, né? Mas o contador especialmente, nesse mundo atribulado de corrupção que você vê, e dentro das empresas, dentro de governo, dentro de ONGs, né? Tem uma ONG aí que é uma associação comercial, é uma associação cultural e que constrói banheiro. Rapaz, como é que o contador se comporta, e certo, diante de um momento desse? Porque algum contador é chamado para resolver esses problemas contábeis. Como é que vocês conseguem sobreviver, conviver com esse tipo de coisa no mundo onde a profissão de vocês e tem que primar pela ética?
certo? Pela coisa certa. E para mim, na minha cabeça, o contador é o cara mais certo que tem. É certo, ele não pode fazer nada errado. E como é que vocês convivem com isso, com essa denúncia? Realmente, na nossa profissão, a gente trata com dados, né, das empresas que são dados sigilosos, que a gente não pode estar divulgando. Quem tem escritório, trabalha com 5, 6, 10 empresas, você não pode estar falando os dados de uma empresa, às vezes são concorrentes. E você tem que tratar isso de uma forma ética. Você não pode estar comentando o que você faz em uma empresa, o que está dando certo em uma. Você não pode estar comentando, olha, aquele tem aquele pecado. Não, você tem que tratar as coisas com ética. Infelizmente, em toda profissão, sempre tem o bom e o mal, né? Então, assim, a gente, lá até no meu próprio CRC, a gente tenta tratar esse pessoal com fiscalização, buscando, né, a fiscalização para tentar evitar exatamente essas pessoas que trazem esse mal para a nossa profissão. Nós temos o setor de fiscalização, que vai até as empresas, verifica se realmente existe o contador, se o contador está fazendo as suas demonstrações de acordo com como devem ser feitas. Então, a gente procura buscar isso aí através de uma fiscalização dentro do conselho. E para a gente, contador, que está na sociedade como um todo, a gente fica triste. Porque, se você prestar atenção, a pessoa lembra os fatos por aquilo que é ruim. No noticiário, o que é que ele vende mais jornal? Crime, morte. Uma ação boa, você não é bem lembrado. Então, isso para a gente traz, certo, uma certa tristeza. Porque você vê que a profissão do contador para a sociedade é uma coisa maravilhosa. E quando a gente pega um caso desse, como você até falou, dessas associações, desses banheiros aqui no interior, é lógico, teve um contador que abriu, teve um contador que trabalhou. São vários municípios, né? Municípios, a gente fica triste. Imagina certo? No Brasil inteiro, né? Isso. E até aqui, até falando um pouco, você me falou que eu sou da coordenação do voluntariado, desse projeto, dentro desse projeto, existe uma ação que é exatamente ajudar a sociedade a fiscalizar essas ONGs. Isso através de um trabalho voluntário do contabilista. Então, já é uma outra forma de tentar acabar com isso dentro da nossa profissão. Mas, infelizmente, como toda profissão, sempre tem o lado bom e o lado mau, certo? Perfeito. O que é que você acha disso, Francisco? Infelizmente, são fatos que às vezes acontecem, mas não só nas ONGs. A imprensa só fala nisso. Não é só nas ONGs, não é em tudo, não né? só nas ONGs, mas até nos próprios órgãos públicos, que a gente sabe que a contabilidade pública, os nossos contadores da contabilidade pública, muitas vezes ficam reféns de algumas secretarias, reféns, por quê? Porque tem que fechar a contabilidade da maneira que o gestor ordena. Então, gestor, eu quero fechar assim, assim. E muitas vezes o profissional acaba largando a sua ética de lado, deixando de lado, para atender àquele gestor que está precisando que a contabilidade seja feita daquela maneira. Então, é triste, mas o que é que eu acredito? Eu acredito que as pessoas devam ir sempre pelo lado bom. Por quê? Porque em toda e qualquer profissão, a consequência de um trabalho bom não é só a sua remuneração, não é só o seu dinheiro, mas sim tem um ganho social. E eu acho que nós trabalhadores em geral, e principalmente contabilistas, somos muito responsáveis por essa sociedade. Eu acredito até que se houvesse mais auditoria, que no caso a auditoria é feita por contadores, se nós fôssemos um país altamente auditado, eu acredito que a gente já era um país de primeiro mundo, porque hoje o nosso Brasil não é país de primeiro mundo por conta da corrupção. E a corrupção, ela se dá exatamente por falta de auditoria. Então, se eu tenho recursos, milhões, bilhões disponíveis para gerar o bem-estar da sociedade, mas esse dinheiro vai ser dado para uma ONG que vai produzir banheiro que não constrói,
um açude que é para produzir, que é para ser lá feito e não é feito, uma residência, um conjunto habitacional que é para ser feito de boa qualidade para o ser humano habitar e quando é entregue em péssimas qualidades. Se isso acontece é porque não tem auditoria. E cabe a nós, contabilistas, fazer essa auditoria. Então, eu acho assim que somos muito responsáveis por isso. E eu acho que o profissional de contabilidade tem que olhar para você e dizer isso. Quando um gestor chegar e falar assim, você vai fechar a contabilidade porque eu preciso que essa contabilidade seja fechada assim, assim. E o contabilista ter condições de dizer, eu vou fechar a contabilidade de acordo com as normas técnicas, de acordo com o que diz o Código de Ética. Então, na hora que a gente chegar a fazer isso, eu acredito que o nosso país tem um ganho assim, significativo. Robério, por que a gente não faz isso? O que é que impede e da categoria, da classe fazer isso? Rapaz, por aqui não passa mais essa conta, uma conta pública. O cara diz, rapaz, olha, eu não vou fazer aquele açude não, que o bicho é muito fundo, pode morrer gente afogado e não vai dar certo, né? Então eu vou construir uma ponte, em vez de fazer o açude, né? Olha, a classe contábil, eu diria que nos últimos anos ela ganhou muita força e representatividade, né? Em termos de Brasil, a classe hoje ela permeia aí 395 mil contadores. Aqui no Ceará, eu acho que chega a 21 mil, 22 mil contadores, né, dos quais números ativos aí, acho que 12, 13 mil contadores. Então, a classe contábil, ela ganhou respeito, ela ganhou credibilidade, ela ganhou confiança da sociedade, porque como as colegas já colocaram, o contador hoje, ele tem a profissão que não só, a responsabilidade não é só dele, mas ele presta contas também com a sociedade em geral. A contabilidade hoje, o contador, ele tem uma responsabilidade civil e criminal também. Então, a contabilidade como ciência, ela é uma ciência social, não é? Que nada, não é? Eu acho que em termos de estrutura, nós somos a segunda ou terceira, no máximo, classe mais organizada do país. Então, nós temos toda, vamos dizer assim, um trabalho, né, e hoje a parceria entre os conselhos regionais e Conselho Federal de Contabilidade, né, junto a todas as áreas da sociedade, está muito intensa. Então, o que está se faltando, não é a própria sociedade cobrar isso de todos os profissionais envolvidos, de uma forma participativa, né, e não simplesmente passiva, como é o que acontece, sobre a gestão do dinheiro público. Nós, contadores... Que é nosso, né, o dinheiro. Que é nosso, né, que é de todos nós isso. Todos nós contribuintes. Né, porque a maior receita do Estado, né, é a arrecadação de tributos. Né, o tributo que nós sabemos que são as taxas, as contribuições e os impostos. Então, a classe contábil, eu entendo que está à disposição da sociedade, ela ganhou muito força, ela vem revendo toda a sua estrutura. O próprio Conselho Federal de Contabilidade, hoje, junto às instituições de ensino superior, está muito próxima, discutindo a estrutura curricular também. Então, isso é importante e faz com que, cada vez mais, esse contador mude de perfil. Eu diria que o contador, ele, no século XXI, ele tem um novo perfil. Não é um profissional dinâmico, com transparência, com bastante conhecimento e, acima de tudo, com ética, que isso é o mais importante. Porque, professora Cláudia, eu queria perguntar de você sobre o voluntariado. Como é que essa comissão funciona lá? Deixa a gente entender um pouquinho mais. Pronto, nós temos um programa do voluntariado que foi idealizado pelo Conselho Federal em parceria com conselhos regionais. E dentro desse programa nós temos 5 projetos. E cada projeto, cada estado tem uma coordenação, certo? E se implanta esses projetos. Nós temos o projeto de ajudar a fiscalizar a merenda escolar. Nós temos o projeto
para ajudar também as organizações não Governamentais. as ONGs, as associações, certo? Também a gerir esses recursos. Nós temos o projeto de ajudar na doação ao FUNCriança de cada município. Temos um projeto também de ajudar a fiscalizar o Estado, o município, através de quê? Através das licitações. A gente tem um exemplo muito forte através de Maringá, onde tem o observatório. Esse projeto de ajudar a fiscalizar através das contas públicas, a gente faz em parceria com o Observatório Social. Nós ainda não temos esse observatório aqui no Ceará, nós ainda vamos implantar. Então, isso aí ajudou bastante dentro do município de Maringá a baixar as contas públicas. Era assim uma coisa bem absurda. Eles conseguiram, acho, no primeiro ano, segundo ano, baixar as contas em termos de 30% a 40%. Como? Eles fiscalizam as licitações, verificam se as licitações, se foram, quem ganhou realmente foi a um preço menor, se o que foi entregue realmente foi o que foi pedido, fiscaliza as contas das câmaras municipais. Quer dizer, é um trabalho muito interessante. E aqui no Ceará, é feito isso aqui nos municípios cearenses? E esse projeto a gente vai ainda implantar o observatório para que a gente possa trabalhar esse projeto específico. Atualmente a gente está dando ênfase à merenda escolar, ao FUNCriança e outros projetos que a gente tem uma arrecadação de alimentos. Cada curso que é feito no Conselho é doado alimentos ou então R$2. Esse dinheiro ele é repassado a alguma instituição. O alimento também é feito a doação. A merenda escolar foi um projeto que foi assinado um acordo com o Fome Zero no Congresso em 2008. Entre o Lula, ele foi até o nosso Congresso, e o Conselho Federal. Então, a gente atua junto ao Conselho de Alimentação. Isso orientando, tentando ajudar o pessoal do Conselho de Alimentação a entender a prestação de conta, certo? Esses projetos eles estão em andamento, a gente está começando a implantação. Já tem vários estados, como os estados do Sul, que já está com isso bem adiantado, já tem várias cidades que esses programas estão implantados. Nós estamos começando aqui no estado do Ceará com esses projetos. Ok, eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos falando sobre a profissão de contador. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre a profissão do contador. Queria colocar aqui a Francisca Augusta Barbosa na conversa. No bloco passado, né, a Cláudia estava falando ali sobre, ele falou em prestação de contas. Aí me despertou a ideia de que essa prestação de contas sempre, e tem que ter, né, o contador no meio. Mas às vezes, por exemplo, quando você... principalmente dessa área social que vocês dão assistência, quando você vai fazer um projeto e que você envolve comunidades nesse projeto, e como é que se presta conta, certo? De uma comunidade, por exemplo, lá na favela do Dendê, que alguém e foi beneficiado lá, mas que fica difícil para prestar conta, né? E dentro das normas de prestação de contas de projeto, né, você tem que fazer não sei quantos orçamentos, não sei o quê, aquelas coisas, tudo isso não dificulta o trabalho do contador, não? Sim, mas o que é que a gente orienta? A prestação de conta, ela é, eu digo que universal. Tanto faz, inclusive até nas casas, nas famílias, nas pessoas físicas, essas prestações de contas, elas têm o mesmo formato. O que é que eu tenho que ter de controle? O valor que eu recebi em dinheiro e o valor que eu gastei. Com o que eu gastei. Então, é muito simples. Se tudo que eu gastar, eu tirar nota fiscal,
eu pedir comprovante de pagamento disso que eu gastei, então fica fácil de prestar conta. Aí, como a Cláudia falou no bloco passado, o interessante de ter pelo menos um mínimo de informação para essas pessoas. Como você se referiu? Digamos a associação lá no Dedé. Pessoas totalmente desinformadas que talvez nem saiba como pedir uma nota fiscal ou um recibo de prestador. E às vezes pede, a pessoa não dá. Não Olha dá. para a cara e diz, não, eu não dou nota fiscal, Eu não. não dou nota fiscal, E aí? exatamente. Não sou obrigada. Eu não sou obrigada a dar. Então, E aí? nesse momento, o papel do contador, antes da prestação de conta, ter a orientação. Porque eu costumo dizer que a questão de educação, né? A educação, ela é assim, o pilar fundamental das nossas vidas, né? Se eu, na minha bodeguinha lá, acho que se dá uma nota fiscal, eu vou pagar imposto, ou então vou acabar prejudicando o meu negócio, então eu já não dou a nota fiscal e aquela associação que me comprou lá já não vai ter a nota fiscal para prestar conta. Só que a gente tem que olhar, ter uma outra visão disso. Na hora que eu passo a ter essa nota fiscal que vou dar, eu vou vender muito mais, porque tem pessoas que só iriam comprar se tivesse o documento fiscal. E acaba não comprando exatamente porque eu não forneço esse documento. Então, é uma questão de educação, é uma questão que a pessoa vai ter que se adequar, vai ter que ver essa importância. Porque, assim, o imposto, o que nós temos que botar na cabeça, que o imposto, ele é pago pela sociedade, ele é pago pelo consumidor. Então, se eu estou aqui no meu negócio e na hora que eu emito uma nota fiscal, aquele imposto quem está pagando é quem está comprando. Eu sou um mero repassador. Aquele imposto está incluído naquela mercadoria que aquela pessoa levou. Então, eu apenas vou fazer a apuração e repassar para o governo. Isso chama-se informação. Então, é nesse momento que cabe ao contador passar essa informação prévia para que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento, de pelo menos saber que documento ele precisa ter na hora dessa prestação de conta. A senhora está falando que é questão de educação, mas eu sou uma pessoa muito mal educada. Absolutamente mal educado. Por exemplo, eu não coloco gasolina no meu carro sem alguém me dar um recibo e a nota fiscal sobre hipótese alguma. Aí eu chego num posto de gasolina para colocar e diz, não, o computador está fora do ar. Minha filha, eu estou no chão, eu não ando de avião, eu estou no carro. Não, o senhor se retira da fila para... Eu digo, não me retiro não, o posto está parado, enquanto a nota fiscal não chegar, eu não saio daqui sobre hipótese alguma. Isso é falta de educação, professor? Não, isso aí eu digo que é fazer valer seu direito, né? Porque se você está pedindo uma nota fiscal, você consumiu e você está pedindo uma nota fiscal daquilo que você consumiu, você está fazendo valer seu direito. E eu acho que as pessoas têm que separar isso. O que é fazer valer seu dinheiro e o que é falta de educação. Às vezes a falta de educação não é nem tanto a falta de educação no falar, é a falta do conhecimento, digamos, é a ignorância, né? Porque alguém vai pagar o imposto, né? E se você não pedir a nota, alguém vai ficar com esse imposto. Eu queria colocar o nosso amigo ali, Roberto, na conversa, para perguntar, Roberto, por que as pessoas têm essa dificuldade de pedir a nota? Por que nós, cidadãos, que pagamos os impostos, temos essa dificuldade de exigir a nota fiscal em tudo quanto a gente faz? Porque a gente sabe que alguém, se você não pedir a nota, é falta de tempo, é falta de costume. Por que é que acontece isso? Lamentavelmente, nós nos deparamos, como você bem colocou, com essa questão do fornecimento da nota fiscal. A nota fiscal nada mais é do que, vamos dizer assim, você paga e tem que ter aquilo ali como a prova que pagou, que adquiriu o produto. Só isso. Então, as pessoas, lamentavelmente, e aí... Isso facilita a vida do contador, inclusive. Facilita a vida do contador. A gente está justamente colocando essas questões porque todo e qualquer fato ele tem que ser comprovado. Não existe contabilidade sem documentação virtual. Ainda não existe. Apesar de toda a tecnologia, mas a contabilidade ela tem que comprovar tudo aquilo, todos os fatos que foram praticados. Então, a documentação ela tem que existir. E a solicitação da nota fiscal não representa nada demais. O contribuinte, a pessoa jurídica que está prestando o serviço ou o produto, ele tem que fornecer sem nenhum problema. Se a nota fiscal não dá para sair no computador, então você pede uma notinha fiscal D1, que talvez ele tenha de consumidor, ele passa com o recibo e tem o mesmo efeito. Mas, professor, o senhor desculpe a minha ignorância, certo? Porque eu sou ignorante, certo?
Você não acha que aquelas notinhas fiscais que se dão naquele cupom, impressozinho ali, rapidamente ali, aquilo ali, você não dura 5 anos nem por uma desgraça, professor? Como é que se resolve esse problema? Na realidade, hoje... A tecnologia... O cupom fiscal que as empresas normalmente têm feito, né, porque normalmente quando se sai num papel, onde há impressão com um dia, não vou nem 5 anos, mas com um dia ele larga todo dia, mas eu não basta tenho que pegar guardar um pouco 5 de anos, claridade. professor, para mim... Então, o que é que as pessoas, vamos dizer, têm tido cuidado? É tirar uma cópia daquilo ali, né, anexar com um recibo, que é de dado graça pelo a cópia ou eu próprio tenho que pagar? Não, e aí você se encarrega, lamentavelmente, de tirar isso na própria empresa. Mas é um país, né, eu acho que o nosso país ele busca a todo instante a melhoria, né, dos aspectos de tecnologia e também de comprovação para melhorar. Agora a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal né? eletrônica Você foi um pode- ganho, né? No meu entender, com vamos dizer, é um início de reforma tributária, porque no mesmo instante que eu emito, a Fazenda já está sabendo para onde é que foi, para quem foi. E ela fica lá. E já Meu fica e-mail. lá, lá, existe. na base Fica de lá. dados Fica para na base de dados, consulta. então não tem como contribuir. E até porque todo esse dinheiro que ele é recolhido em impostos, como ela bem disse, quem paga é o contribuinte. A pessoa jurídica que está recolhendo apenas está repassando, que ele ainda tem alguns dias para trabalhar esse dinheiro, né, e recolher aos cofres públicos. Então não há porquê ter essa desculpa, dizer que não fornece, né, porque todo estabelecimento, eu entendo, vamos dizer assim, num período de espaço bem curto, bem brevemente, todo pequeno comércio vai ter isso interligado junto à Receita Federal, à Secretaria de Fazenda ou mesmo à Secretaria de Finanças do município. Eu queria colocar a Cláudia aqui na conversa, porque é cruel a pergunta que eu vou lhe fazer, Cláudia. Quero saber o seguinte, se todo contador, todo profissional de contabilidade, sem exceção no planeta Terra, pede a nota fiscal quando faz suas comprinhas? Acho que 90%, mas nem todos. Melhorou A gente um tem, pouco. a gente tem aquela pressa, às vezes, pois é, né, rapaz. passa e pressa, não, eu vou embora Mas e não vocês pede. têm essa cultura de pedir a nota? Tem a cultura porque a gente sabe a importância daquela nota, sabe que se não pedir, não vai ter imposto, não vai gerar renda Não para pode ser nem reclamar a aplicado. mercadoria se não tiver pode. né? E eu acho assim, que essa questão de não solicitar a nota, é exatamente o contribuinte pensa o seguinte, eu não vou pedir a nota porque ele não sabe que quem está pagando é ele. Se ele não pede, o imposto não vai ser pago. Então ele não tem essa noção de que o imposto, ele que paga, não é o lojista. Então, se ele souber quanto ele paga em cada mercadoria, o valor do imposto, ele iria buscar a nota. Esses programas que tem nota 10, né? Isso aí ajudou muito o pessoal a solicitar a nota. Além disso, ajudou a Secretaria da Fazenda. Às vezes a pessoa pede a nota, a pessoa dá aquele recibo que não é nota. E a pessoa leiga não sabe. Coloca lá na urna da Cefaz, a Cefaz vai lá e está pegando essas pessoas que estão dando esse recibo. Então, precisa ser feito o quê? Uma campanha para que a pessoa comece a solicitar a nota fiscal. Então, isso tem ajudado, tem melhorado muito essa consciência do pedir a nota fiscal. Quer dizer, já está uma cultura bem maior no nosso meio. E prefeito, é isso aí, Francisco? Você também pede a sua nota fiscal e eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode incentivar mais as pessoas que pedissem a nota fiscal, que o mundo sem imposto não sobrevive, mas nós não pagamos imposto demais e não é por isso e que a pessoa leiga tem a ilusão de que não está pagando imposto e é por isso que ele não pede a nota fiscal, exatamente pela quantidade de imposto que existe, principalmente aqui no Brasil? E eu vou falar também contabilmente, né? A importância da nota fiscal contabilmente. Se eu não peço essa nota fiscal, eu não tenho como comprovar a minha despesa. Isso. Então, muitas vezes, eu vou chegar lá no meu final do mês, eu vou lançar a minha contabilidade e vai ter um caixa fictício. Porque entrou um valor, eu gastei com alguma coisa e está lá como se eu não tivesse gastado, porque eu não tive nada que comprovasse aquilo. Então, o que deve se pensar? Se eu tive o gasto, eu tenho que pegar o documento fiscal, eu tenho que pedir esse documento fiscal para fazer comprovação face a esse gasto.
Infelizmente, o nosso país, eu acredito que a tributação é muito alta. Infelizmente, além de ser vários impostos, você tem vários I. Se você for citar, tem lá IPI, ISS, ICMS, então são muitos Is para você elencar. E as alíquotas, são alíquotas altas, realmente é uma carga tributária que onera o bolso da nossa sociedade, infelizmente. A gente não consegue, muitas pessoas acham ruim pagar imposto porque a gente não consegue visualizar o retorno desse imposto. E aí cabe o outro lado, que eu acredito que o contador pode ser, que qualquer cidadão pode ser, que é o fiscalizador. Se eu estou pagando imposto, então vamos fazer valer o retorno desse imposto, né? E como é que se cobra isso? Se cobra na hora da eleição, se cobra acompanhando em quem você votou. Eu votei no deputado, no senador X, então eu vou passar os 4 anos monitorando o mandato dessa pessoa e vou ver o que é que ele está fazendo, porque, se ele realmente mereceu o meu voto, né? Então eu acho que é nesse momento que a gente faz valer o imposto que a gente pagou, porque são essas pessoas que acabam, principalmente o executivo, que acaba gerindo essa riqueza que é gerada todo dia pelo contribuinte, que compra desde o quilinho de sal ao avião. Então, todos esses pagam impostos, né? E como a gente mora num município, e o município é onde tem o gestor do município, no próximo ano nós vamos ter eleições para a prefeitura, isso também seria recomendado, né, que o eleitor do interior, ele prestasse bastante atenção na vida, né, daquele cidadão que ele ia eleger como prefeito e fiscalizar também? Ou é só a Câmara que tem que fiscalizar? Muito pelo contrário. O cidadão, e no seu município, que você está mais próximo, né? Nós você moramos tá bem, no município, né? Dentro do seu município. Então, eu estou no meu município, eu estou próximo daquele vereador, eu posso encontrar aquele vereador, eu posso até ir na Câmara ver como ele está se comportando. O que foi que ele aprovou, se ele está lá fazendo jogo político para manter a base do prefeito dele, ou se ele está realmente defendendo aqueles eleitores, né? Então, isso, acredito que é uma consciência que vai demorar um pouquinho, mas que a informação vai fazer isso, certo? E eu acredito muito que nós contabilistas, nós profissionais que somos formadores de opinião, somos capazes de encabeçar alguma coisa desse tipo, eu digo que acender uma luzinha, mediante isso, essa auditoria que a gente faz. Se a gente conseguisse chegar a um final do ano, por exemplo, pelo projeto do voluntariado, e mostrasse um relatório, em município tal, teve 100% de aproveitamento na merenda escolar. Pronto. Tudo que foi para lá foi comprado, foi gasto com merenda escolar. Se saísse diagnósticos como esse, ia contribuir muito para que essa sociedade fosse beneficiada e para que esse cidadão se tornasse um fiscalizador diário, né, disso. Professor, por que não acontece isso? A gente está exatamente desenvolvendo esses projetos, né? E colocar, por exemplo, da merenda escolar. Nosso intuito é em cada... Porque a merenda escolar já teve escândalos terríveis, né? Teve. Então, nosso projeto é exatamente, em cada conselho de alimentação tem um contador que vai ajudar ao conselho. E, se possível, participar também do conselho de alimentação. Então, esse é um projeto que está caminhando, está buscando implantado. Isso aí. E está sendo implantado, certo? Para exatamente ajudar nessa questão da merenda escolar. Ok, nós vamos pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre a profissão do contador. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Hoje nós estamos falando aqui da profissão do contador.
E cada uma das senhoras e o nosso amigo Roberto Vidal tem 1 minuto para suas considerações finais e 1 minuto tem 60 segundos, segundo a ordem da contabilidade. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade e dizer que esse tema discutido hoje é de grande importância para toda a classe contábil, para aquelas pessoas, para os estudantes que estão querendo entrar na universidade, na faculdade. Eu diria uma coisa, que a profissão contábil, o contabilista, ele pode ser pode ter uma série de itens ao qual ele pode optar para exercer. Ele pode ser um contabilista, ele pode ser professor, pode ser um pesquisador, pode fazer um concurso público, trabalhar na área pública, enfim, pode ser auditor, pode ser perito, enfim, ele tem uma série de opções para que ele possa se aperfeiçoar e exercer uma profissão muito digna, não é? E que hoje tem uma grande importância em toda a sociedade e pode contribuir sobremaneira para o crescimento do país. Ele pode ser, inclusive, um grande empresário, né, professor? Também, empresário da contabilidade. É isso. Vamos ouvir aqui a Cláudia Andréa Moreira Tavares. Bem, gostaria de agradecer também a presença e também falar o seguinte, que hoje a nossa profissão ela está bem mais valorizada, a sociedade está vendo o contador hoje de uma forma bem diferente, as empresas, principalmente as grandes empresas e médias, né, já trazem o contador para ser um gestor, ajudar na gestão da empresa, e que isso poderia ser melhor ainda se as pequenas e médias também tivessem uma visão um pouco diferente do contador. Não uma visão diferente, mas que devido ao... Você monta uma pequena ou média empresa, o custo, ele acha que o custo de um contador é alto, quando na realidade não. Então, se a micro e a pequena empresa, que é o grande... que emprega grande parte da nossa sociedade também, passar até essa visão que o contador pode ajudar na gerência da empresa, a gente evitaria a mortalidade, né, dessas pequenas e grandes empresas que a gente sabe que no primeiro ano é muito grande. Então, assim, que eu acho que a gente tem agora que buscar, junto às pequenas e médias empresas, mostrar essa importância da contabilidade como gestora, ajudar a gerir o seu negócio, e não como só aquela pessoa que vai fazer o seu DARF, que vai cumprir as suas obrigações acessórias, mas sim ajudar para que ela cresça, para que ela tenha um crescimento maior. Ok, Francisca Augusta Barbosa. Quero falar aqui para toda a nossa classe contábil cearense e brasileira, né? Para os nossos estudantes que estão na faculdade. Como nós estamos no mundo, né? Como também, estamos né? no mundo, nossa classe contábil né? mundial, exatamente. Que há muito tempo vem se falando que a contabilidade é a profissão do futuro. Eu tenho o Marion, que é um grande professor, acho que todos os estudantes citam Marion, e ele sempre vem falando isso, acho que há 20 anos ele vem falando que a contabilidade é a profissão do futuro, e esse futuro chegou. Hoje, a profissão, eu posso dizer, eu afirmo isso, eu encorajo muito aos alunos que é o momento da contabilidade. Essa contabilidade que vai transformar as empresas pequenas para médias e grandes, que vai transformar aquela mente míope de que o seu negócio é caseiro, que o seu negócio é a família que cuida, e não, ele vai passar a ter um profissional qualificado e com visão. Essa profissão que sabe fazer planejamento tributário, que faz com que as empresas possam ter escolhas certas, sem correr riscos de estar na ilegalidade. Então, mais do que nunca, quem quiser fazer contabilidade, quem quiser viver bem numa profissão, que temos muita responsabilidade, a responsabilidade é enorme, mas é uma responsabilidade prazerosa, porque você vê que o fruto dessa profissão, ela pode levar para a sociedade, ela tem um ganho enorme, a sociedade tem um ganho enorme com o fruto dessa profissão. E mais, o novo contabilista, o novo contador, hoje ele não é só mais um profissional que fica dentro do escritório.
Hoje ele está socialmente envolvido na sociedade em diversos setores. Inclusive, quero lembrar aqui para todo mundo que o Conselho Regional de Contabilidade, nós estamos desenvolvendo um projeto que cuida da saúde do contabilista, que é o Projeto Contabilista Campeão. E no próximo dia 25 de setembro, nós estaremos realizando uma corrida que é exatamente para envolver contabilista, sociedade e esporte. Porque nós, como profissionais bem-sucedidos e como profissionais que levam o bem para a sociedade, temos que também buscar o bem para nós, para a nossa saúde, buscar a qualidade de vida. Com certeza. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal na internet no youtube.com/FGFIES, onde o programa é exibido na sua íntegra. Este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.